A importância do audiolivro. Há quem pense que o audiobook, ou audiolivro, é uma invenção deste século. Na verdade, o audiobook fez muito sucesso nas décadas de 80 e 90 ainda em fita cassete, depois em CD. Há algum tempo, o audiobook já era gravado em estúdio, cujo conteúdo era um livro narrado em voz alta, com os seus devidos equipamentos. Vamos conhecer um pouco das referências cronológicas desse objeto mágico? Em 1878, Thomas Edison inventou o fonógrafo, o primeiro aparelho a gravar e reproduzir sons. Em 1970, os audiolivros ganham espaço no mercado editorial norte-americano. Já em 1985, os Estados Unidos já relatava mais de 22 mil audiolivros públicos e disponíveis para o consumidor. E em 2014, empresas como o Book Toca Livros investem na formação de um catálogo específico para audiolivro. Em 2017 foram montadas feiras de livros que relembravam os diversos formatos de áudios, fitas cassetes, discos de vinil, os CDs, os MP3 e centenas de diferentes formatos auditivos. Lembrando que em 1878, Thomas Edison já previa que pessoas portadoras de problemas visuais e muitas outras poderiam desfrutar de sua invenção, o fonógrafo. Vale lembrar que foi Frederico Figner, que nasceu em dezembro de 1866 em Mileuko, na então Tchecoslováquia. Ainda muito jovem e buscando ampliar seus horizontes, migrou para os Estados Unidos, chegando ao país no momento em que Thomas Edison estava lançando um aparelho que registrava e reproduzia sons por intermédio de cilindros giratórios. Fascinado pela novidade, adquiriu um desses equipamentos e vários rolos de gravação, embarcando com sua preciosa carga em um navio rumo a Belém do Pará, onde chegou em 1891 sem conhecer uma única palavra do português. Naquela cidade começou a exibir a novidade para o público, que pagava para registrar e escutar a própria voz. O sucesso foi imediato e, de Belém, Fred se dirigiu para outras praças, sempre com o gravador a tiracolo. Passou por Manaus, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro, e no ano seguinte, já falando e entendendo um pouco do nosso idioma e com um faturamento que lhe permitiu prosseguir adiante, resolveu então, na Cidade Maravilhosa, abrir sua primeira loja, a Casa Edison, em um sobrado da Rua Uruguaiana, onde importava e comercializava esses primeiros fonógrafos. Por essa mesma época, o cientista judeu Emile Berliner tinha acabado de lançar, nos Estados Unidos, um equipamento de gravação que utilizava discos revestidos com cera, com qualidade sonora superior ao do aparelho de Thomas Edison. Frederico Figner percebeu de imediato o potencial da nova invenção e transferiu seu estabelecimento de um sobrado da Rua Uruguaiana para uma loja térrea na tradicional Rua do Ouvidor, onde abriu o primeiro estúdio de gravação e varejo de discos, do Brasil em 1900. Os discos fabricados por Fred Figner na fase inicial utilizavam cera de carnaúba, eram gravados em apenas uma das faces e tocados em vitrolas movidas a manivela. Apesar das limitações técnicas, essa iniciativa representou uma verdadeira revolução para a música popular brasileira, que engatinhava, pois até então os artistas só podiam se apresentar ao vivo ou comercializar suas criações por intermédio das partituras impressas. O primeiro disco brasileiro foi gravado na Casa Edison pelo cantor Manuel Pedro dos Santos, o Baiano, em 1902. Era a canção Isto é Bom, de autoria do seu conterrâneo Xisto da Bahia. A partir daí mais e mais artistas começaram a gravar suas composições em discos que eram distribuídos pela Casa Edison do Rio e também pela filial que Figner havia aberto em São Paulo. A procura pelos discos cresceu tanto que em 1913 Fred decidiu instalar uma indústria fonográfica de grande porte na Avenida 28 de Setembro, Vila Isabel, dando origem ao consagrado selo Odeon. A hoje conhecida Casa de Frederico Figner, na Rua Marquês de Abrantes 99, no Flamengo, abriga o Centro Cultural Arte Sesc e o restaurante Bistrô do Senac. É considerada um exemplo arquitetônico raro de casa burguesa do início do século XX. Fred Figner utilizou-a como hospital, em 1918, durante a pandemia conhecida como gripe espanhola. Apesar dele próprio estar acometido pela enfermidade, atuou como um prestativo auxiliar de enfermagem, transformando seu palacete em uma improvisada enfermaria de campanha que chegou a abrigar 14 pacientes em seu interior. E tudo isso começou quando ele já era negociante próspero, com seu estabelecimento comercial e industrial no Rio de Janeiro e uma sucursal em São Paulo, que foi chamado a conhecer um caminho interessante, a doutrina espírita, onde trabalhou ajudando os necessitados e fez parte da Federação Espírita Brasileira, como vice-presidente, tesoureiro e membro do Conselho Fiscal. Logo no início do século XX, passou a ter relações de amizade com Pedro Sayão, filho do saudoso doutrinador Antônio Luiz Sayão, pai da célebre cantora Bidu Sayão.
E, durante cerca de 2 anos, lhe frequentava a loja e falava sobre espiritismo e cristianismo, sem que Figner se impressionasse muito pelo assunto. Porém, numa de suas visitas ao seu estabelecimento de São Paulo, ele ouviu a dolorosa história de um seu empregado, cuja esposa se achava gravemente enferma e necessitada de uma intervenção cirúrgica. Ao regressar ao Rio, pediu a Pedro Sayão lhe obtivesse receita para a cura da enferma de São Paulo. Veio a receita e a cura da doente, e se pudesse ser sem intervenção alguma dos médicos. Foi esse fato e outros que chamaram a atenção de nosso irmão empresário. Levando em conta que Fred era um homem generoso e solidário. Pela própria natureza do trabalho nas suas 2 gravadoras havia se tornado amigo de muitos músicos e cantores de sucesso. Em uma época que antecedeu a criação da Previdência para os Viviam das Artes, ficou consternado com a situação de penúria que alguns desses artistas tinham de enfrentar ao chegar à velhice. Sensibilizado com esse verdadeiro drama social, não titubeou e decidiu doar o terreno, em Jacarepaguá, para a construção da modelar instituição Retiro dos Artistas, que funciona até os dias de hoje. Faleceu em 19 de janeiro de 1947, aos 81 anos de idade, e ao abrir seu testamento, verificou-se que Fred Figner havia destinado boa parte dos seus bens às obras sociais de Chico Xavier, que por sua vez as doou todas à Federação Espírita Brasileira. O jornal carioca, A Noite Ilustrada, publicou editorial em que o judeu Frederico Figner foi honrado, post-mortem, com o merecido título de "o mais brasileiro de todos os estrangeiros". E continuando, os editores atuais percebem que o público do audiobook não o busca apenas como entretenimento, mas para locuções e aprendizados. O audiolivro vem ganhando cada vez o mercado brasileiro, chegando a aumentar suas vendas em 74% de 2018 para 2019. Além de despertar aquele público leitor que aproveita os momentos no trânsito para escutar as narrativas, os audiolivros abrangem o público com deficiências. Seu uso é aprovado por deficientes visuais e disléxicos. Existem versões de audiobooks pagas e versões gratuitas no Brasil. No entanto, os Estados Unidos continua com o mercado mais expressivo na área, são mais de 40 mil publicações na atualidade. O telefone celular contribuiu positivamente para esse crescimento. No Brasil, além da tradicional coleção, disquinho para o público infantil, um dos nichos que se destaca é o de audiolivro para concursos públicos. Contudo, há best-sellers que são bem vendidos. O audiobook já foi bem oneroso, mas hoje, com o desenvolvimento das tecnologias, os custos ficaram mais acessíveis e o desenvolvimento desses projetos em áudio se tornaram mais fáceis. Consultores da área têm a perspectiva de que o audiobook abrace parte do público não leitor por sua praticidade de acesso nos meios digitais. Esse ainda é um novo modelo de mercado que ganha espaço e adeptos. Mas para quem o desfruta pode ser levado aos universos mágicos da literatura, com acessibilidade a diversas pessoas em aumentar seus conhecimentos. Seja bem-vindo ao canal Livraria Reviva. E se você achou a mensagem interessante, deixe um joinha e se inscreva no canal. Faça também seus comentários e sugestões. Até a próxima!